Bom dia, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter uma matéria nova chamada de Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto formado, o Sistema Solar é um conjunto formado pelo Sol e todos os corpos celestes, né? Como planetas, asteroides, cometas, meteoroides, tá? Também. Aqui os meteoritos, quando entram na nossa atmosfera. Aqui, ó, o sistema solar, né? Então, cada um na sua órbita aqui. Uma das coisas que fazem todo mundo ficar aqui, ó, certinho, é a força da gravidade. A gente vai falar mais à frente, tá? Mas aqui a gente tem, tá, os 8 planetas que fazem parte, né? Só lembrando que Plutão não faz mais parte por causa do seu tamanho. Ele foi descartado aí em 2006, tá? Ele não faz mais parte disso, né? Ele é considerado um planeta não, né? Aqui, os planetas, né? As características do planeta. Eles se movimentam, todos os planetas se movimentam. Brilho fixo, lógico que vem do Sol, né? E também dos satélites naturais deles. Né? Não produz luz, não tem calor, não produz, né, luz e calor próprio, como uma estrela. Você pode ver que a estrela fica piscando, né, mudando de cor. Isso por causa da nossa atmosfera também, mas, né, ela muda de cor. Eles não têm por causa da produção de luz e calor. Atraem satélites, no caso aí, satélites naturais. Né? E quais são os planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Né? Alguns levam nomes, né? Todos, quer dizer, levam o nome da mitologia. Né? Aí. Movimentos, movimentos dos planetas. Há um movimento de translação, né? Percorre uma órbita elíptica ao redor do Sol. Tá? Essa a gente já falou, aquela que dá a volta, né? Devido à nossa Via Láctea. Né? A Terra demora 365 dias para percorrer, ter o percurso, né, percorrer completo, dou a volta completa, né? Em outros planetas são diferentes, né? Como o caso de Mercúrio, demora 56 dias terráqueos para fazer isso. Nós demoramos tudo isso. A rotação, né? Então, o movimento de rotação, o planeta gira sobre o seu próprio eixo imaginário. É uma volta completa. Então, aqui a gente demora 365 dias. Por exemplo, dando para a gente as 4 estações do ano, que né, hoje a gente está no outono, o inverno, a primavera e o verão. E aqui, as 24 horas do dia. Aqui, ó, o movimento dele, né? Então, aqui, ó, é o que faz o movimento de translação. E o movimentinho aqui assim, ó, tá vendo aqui, ó? Dando aí a volta completa no seu próprio eixo, é o movimento de rotação. Os tipos de planetas, nós temos os planetas rochosos, por exemplo, são aqueles mais próximos do Sol, são menores e são constituídos de matéria sólida. Aqui o exemplo, né, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas gasosos, né, são os mais afastados do Sol, são maiores, são constituídos principalmente por matéria gasosa. Tem matéria sólida, mas tem maior quantidade de matéria gasosa. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O planeta, o Sol e os planetas, né, surgiram há 4,6 bilhões de anos, devido a uma força da gravidade, né, gravitacional, e as nuvens de poeiras e gases. Sobre a ação dessa força, sobre a ação dessa força, partículas, dessa força qual? Força da gravidade. Chocaram-se e fundiram-se uma às outras, formando os novos corpos e cada vez maiores. Tá? E assim formando todo o nosso sistema. Aqui, ó, é um exemplo de como surgiu, né?
essas partículas chocando e formando essa grande luz aqui e depois formando os outros corpos celestes. Os outros corpos do sistema solar, os asteroides, cometas, aqui como eu falei para vocês, são os meteoritos, né? Cada um com a sua estrutura. Por exemplo, os asteroides são corpos rochosos e metálicos que possuem órbita ao redor do Sol. No caso do cometa, né, eles são menores, tá? São pequenos, né? Eles têm uma órbita irregular. Tudo vai estar relacionado mesmo com a gravidade de cada planeta. E aqui eu deixei a última pergunta aqui. Existe vida em outros planetas? É uma pergunta que todo mundo se faz, tem filmes, tem um monte de coisa aí que a gente acompanha aí, né? Que faz o ser humano imaginar se existe mesmo aqueles homenzinhos verdes. Na realidade, existe uma teoria, né, que fala que o surgimento na vida na Terra foi através de vidas extraterrestres, como é o caso já foi encontrados em meteoritos que chocaram aqui no nosso planeta, que carregavam bactérias, seres unicelulares. Né? Então, alguns planetas têm essas características, né? Será que existe outras galáxias? Será que existe outro planeta com as mesmas características da Terra, por exemplo? Outra coisa importante no livro de vocês, tem os planetas e as características deles. Dá uma olhadinha nisso daí também, tá bom? Bom dia e bons estudos para vocês.